Olá, sou a doutora Elaine Tofetti, advogada, e hoje vou falar de um assunto que já me trouxe muitos clientes, que é sobre os direitos que possui o inquilino que aluga um imóvel para morar. Imagine essa situação: a família mora de aluguel, paga certinho todo mês e agora o proprietário pediu o imóvel. Quais os direitos dessa família? Complicado, hein? Mas calma, com a doutora Elaine é simples, vem comigo! A primeira coisa importante a saber é essa: não! Se o acordo entre o inquilino e o proprietário definir com clareza o prazo de permanência do inquilino no imóvel, o inquilino não precisa sair do imóvel antes do prazo só porque o proprietário pediu. E acompanhe esse vídeo para entender certinho por que isso acontece, porque já vou te explicar de forma bem simples quais são os direitos e deveres do inquilino para que essa regra tenha valor para ele. Então, vamos lá! Quando alguém aluga uma casa para morar, seja sozinho ou com sua família, ele geralmente assina um contrato que chamamos de contrato de aluguel residencial. Neste contrato, é muito comum ter uma data que determina por quanto tempo durará esse acordo que permitirá ao inquilino residir na residência alugada. Pode ser uma data específica, constando dia, mês e ano, ou até mesmo um período de tempo, como por exemplo, 6 meses, 1 ano ou outro período determinado. Neste caso, em que consta no contrato um prazo final definido, o proprietário não pode pedir o imóvel antes desse prazo. E essa informação é muito importante. Mesmo que se no contrato constar algum termo que permita ao proprietário fazer isso, ou que ele queira pagar uma multa contratual, ainda assim o inquilino tem o direito por lei de permanecer no imóvel até o final do prazo do contrato. Mas atenção, pois existem algumas exceções, que não são tão simples como simplesmente o proprietário precisar do imóvel para uso próprio ou de algum familiar. E ainda, diante dessa exceção, o inquilino possui alguns direitos assegurados e também alguns deveres. Então, vamos entender isso agora? A primeira situação, que dá direito ao proprietário solicitar a entrega do imóvel alugado, está ligada à conduta do inquilino. São os casos em que o inquilino está com o aluguel atrasado, está descumprindo regras do contrato ou usando indevidamente o imóvel. Ou seja, são casos em que o proprietário está pedindo o imóvel porque o inquilino está descumprindo a sua parte do acordo. E neste caso, o proprietário está amparado pela lei em pedir o imóvel de volta, independente do término do prazo ou não. A outra situação que dá direito ao proprietário pedir o imóvel de volta antes do prazo previsto no contrato é em razão da necessidade de realizar reparos urgentes no imóvel. Essa necessidade geralmente é determinada pelo poder público e, para valer, os reparos não podem ser realizados com o locatário no imóvel. Aqui, o proprietário está pedindo o imóvel porque a prefeitura, a vigilância ou qualquer outro órgão público decidiram que sem as obras o imóvel tem risco de desabar, por exemplo, ou apresenta qualquer outro tipo de risco. E por fim, uma última situação é quando as partes, ou seja, proprietário e inquilino, chegam ao acordo de encerrar o contrato de aluguel antes do prazo definido. Ou seja, o proprietário demonstra seu interesse em encerrar o contrato antes do prazo e o inquilino aceita as condições, que pode ser uma multa contratual, por exemplo, isenção de fazer reparos no imóvel ou qualquer outro tipo de combinado. O que é importante a gente notar é que em nenhuma das situações que autorizam o proprietário a pedir o imóvel antes da data estipulada para o término do contrato está a solicitação do imóvel para uso próprio ou de seus familiares. Mas você provavelmente conhece um caso onde uma pessoa teve que desocupar o imóvel porque o proprietário pediu de volta, justificando a necessidade de uso próprio e de seus familiares. Estou correta? E acontece mesmo.
e geralmente acontece por um descuido do inquilino. Caso o prazo estipulado do contrato chegue ao final, não haja renovação do contrato e o inquilino permaneça no imóvel por mais 30 dias, ocorrerá a renovação automática do contrato. Ou seja, o contrato ainda estará valendo, porém, ele passa a não possuir mais uma data final. Portanto, quando isso acontece, o proprietário poderá sim pedir o imóvel a qualquer tempo para uso próprio ou de algum familiar. E para evitar esse tipo de situação, aqui vai o primeiro pulo do gato. Assim que o prazo do contrato estiver próximo ao final, é importante renovar o contrato de aluguel. Dessa forma, será definida uma nova data de encerramento e ele continuará a ser um contrato por tempo determinado, preservando assim os direitos do inquilino em relação à entrega antecipada do imóvel. O segundo pulo do gato é sempre fazer contratos de aluguel, mesmo que sejam simples, mas o importante é ter um documento assinado entre as partes, definindo regras, estipulando datas, valores e inclusive a destinação do imóvel. Eu tenho um vídeo no canal explicando de forma simples como fazer um contrato. Dê uma olhadinha lá. Ainda está com dúvidas sobre os direitos do inquilino? Deixe suas dúvidas aqui nos comentários. E para não perder conteúdo sobre direito de forma simples e descomplicada, já se inscreva no meu canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like.